Tá achando que é fácil ser gente? Não é fácil, não. É difícil. Pois é, gente, terça-feira geralmente é o dia que eu vou o quê? Pra terapia, né? Mas hoje aconteceu algo curioso na minha análise que eu fiquei pensando e queria dividir com vocês. Eu tenho um jeito de me relacionar com as pessoas. Eu falei disso acho que há uns 2 ou 3 vídeos atrás, sobre como eu acabo cuidando e oferecendo para o outro coisas de ajuda e tal. E como é difícil às vezes fazer isso por mim mesmo. E hoje, falando na minha terapia, eu comecei a me lembrar como que minha mãe foi uma pessoa meio complexa, assim, bem difícil e tal. E eu falei muito da minha mãe já em análise, em terapia, faço análise há 9 anos já, então assim, haja tema pra falar, né? E depois de um tempo fazendo análise, a gente acha que essas coisas já, pai, mãe, passado, já não importam mais tanto. Mas hoje eu me dei conta que tem um aspecto de como eu me relaciono com as pessoas que está diretamente ligado a um aspecto, a uma forma como a minha mãe fazia. Mas olha que coisa louca. Nesse tempo todo eu nunca cheguei a falar disso, porque era um aspecto saudável da minha mãe. Mas que só era saudável porque minha mãe tinha tantos aspectos não saudáveis que isso que eu via como saudável parecia ser saudável em comparação com todas as coisas não saudáveis que vinham no meio. Fez sentido? É tipo, era tudo tão ruim que isso era ruim, mas parecia bom comparado às outras coisas, sabe assim? E eu achei curioso, tava até mandei uma mensagem para uma amiga minha falando um pouco disso. Como que eu, com 31 anos, ainda tenho alguns padrões de comportamento, coisas que eu faço, que estão vinculados diretamente a modelos que eu aprendi há tantos anos atrás. E aí, como não é fácil ser a gente, né? Porque a gente vai vivendo coisas que a gente nem sabe por que a gente faz, e a gente faz tentando progredir, tentando, enfim, estabelecer novos critérios de relação, novos padrões. E quando a gente vê, a gente está repetindo coisas que têm a ver com nossos pais, as nossas primeiras referências. E eu fiquei pensando nisso, assim, que eu sou um privilegiado em poder fazer análise, poder me olhar, poder... Quantas vezes a gente vai vivendo a vida sem nem ter noção de que a gente está repetindo e como ela vai ficando difícil, vai ficando pesada. Hoje eu estava falando com a minha terapeuta e tal, falando sobre relacionamento afetivo e dizendo que antigamente um critério era a pessoa ser saudável emocionalmente falando. E que a gente teve uma pesquisa agora de 2018, a última que eu tive contato pelo menos, dizendo que em São Paulo 80% das pessoas já tomaram medicação psiquiátrica ou estão tomando. 80% é muita gente. Não dá pra começar a se colocar na vida pra, enfim, paquerar e conhecer pessoas se a gente começar descartando já 80% das pessoas. Enfim, e a gente tava falando sobre isso e eu fiquei interessado, né, falando sobre esses processos e pensando, puxa, quantas dessas pessoas estão medicadas porque é tão difícil estar na vida, porque elas simplesmente estão repetindo coisas que elas não têm noção de que elas estão reproduzindo e que fazem tanto mal. Enfim, eu fico grato de ser psicólogo, de ser um privilegiado, de poder olhar para as relações minhas que estão no passado e poder ir cada vez mais fundo. Hoje, podendo olhar para aspectos que eu via como bons e poder questionar, poder colocar em xeque os meus próprios critérios. Mas quantas pessoas não podem fazer isso, né? Eu estava conversando com um cara no Instagram e ele estava falando que estava indo no médico e tal, e ele estava me contando uma questão que me parece totalmente emocional. Ele já está indo nos médicos e fazendo vários exames, e como a gente demora para correr para terapia, para correr, para olhar para as nossas coisas. E de novo, não é fácil estar na vida. Não é fácil estar na vida sem ajuda. Sendo ajudado, fica um pouco mais fácil, mas continua difícil. Então, eu queria te dizer que não tá fácil para ninguém, tá? Não tá fácil pra mim, possivelmente não tá fácil pra você, mas não fica sem ajuda não. Às vezes é o olhar do outro sobre a nossa história que ajuda a gente a ver coisas que ficam tão ocultas na nossa história, né? Eu queria te incentivar a ir se olhar e questionar mesmo os teus valores, os teus padrões, as coisas que você construiu pra você como certas.
Eu tô aqui nesse processo há tantos anos e hoje descobri mais uma coisa, né? Descobri que tem um tanto do jeito que eu me relaciono que tem a ver com algo que era um modelo que eu considerava certo e que na verdade eu vou descobrindo que não é o modelo que eu quero seguir. Enfim, espero que isso faça sentido para você poder se questionar, se olhar, olhar para as tuas relações, para os teus padrões. E é isso, gente. Vamos para terapia, porque é difícil estar na vida sem terapia. Com terapia continua difícil, mas pelo menos a gente tem alguma ajuda. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.